Este é o chamado da alma, não para distrair você do mundo, mas para reconectar você consigo mesmo. Se você quer entender quem realmente é, permaneça, respire, observe. Vamos começar. Olá, tudo bem? Hoje quero te fazer um convite. Em meio a este mundo frenético, cheio de informações, ocupações do dia a dia, onde precisamos dar conta de muitas responsabilidades, onde o tempo tem se tornado cada vez mais um artigo de luxo, quero te chamar para refletir sobre a importância de se viver intensamente cada instante e se dar o luxo de reservar um tempo para estar presente nesse momento, sem se perder nas sombras do passado ou nas ilusões do futuro. O momento presente é um chamado a despertar, um convite para se libertar das amarras do tempo e encontrar a verdadeira liberdade na experiência do agora. No último vídeo, caminhamos pelas trilhas da arte do desapego. Falamos sobre soltar as mãos do que já não nos pertence para que os braços fiquem livres. Mais uma vez livres, o que fazemos com esse espaço? Para onde vai o olhar quando não está mais preso ao que passou? Muitos buscam a paz no amanhã, como quem persegue a linha do horizonte. Mas você já percebeu que o horizonte nunca chega? Ele é uma promessa que se move enquanto você caminha. Soren Kierkegaard, aquele observador atento da angústia e da fé, nos deixou uma provocação silenciosa. O ser humano é uma síntese entre o temporal e o eterno. Para compreender o instante ou o momento presente, e não ficar apenas um conceito vago, é preciso entender o oposto do momento presente. A iluminação da consciência consiste na sua forma mais simples em iluminar aquilo que está escuro, identificar os pontos que eu não enxergo. Quando você percebe algum padrão na sua vida, é o mesmo que dizer que chegou luz ali, e uma vez que chegou luz, não tem como não ver mais, ali a consciência foi iluminada. Mas isso não significa que a partir desse momento você vai mudar, significa apenas que você encontrou um ponto que precisa mudar. É apenas o ponto de partida para qualquer mudança verdadeira na sua vida. O que você vai fazer com a informação depende de você. Então agora vamos iluminar nossa consciência, vamos identificar o oposto do momento presente para compreender o que significa de fato o momento presente. E você vai entender por que esse padrão geralmente acarreta preocupação, ansiedade, angústia, estresse e, em casos mais profundos, até depressão. O passado parece algo concreto, quase palpável, mas pare por um instante e se pergunte: onde exatamente ele está agora? Ele não existe mais como realidade, apenas como memória, e é aqui que começa algo sutil e perigoso. A filosofia já refletia sobre isso muito antes da ciência. Santo Agostinho dizia que o passado já não é, e só ganha presença quando o trazemos para o agora, através da recordação, ou seja, aquilo que você chama de passado está acontecendo agora dentro da sua mente. Não é o evento em si, é a lembrança dele, reinterpretada, reconstruída. O perigo reside em tratar a memória, que é uma imagem, como se fosse a realidade atual. Séculos depois, a ciência confirmou isso de forma impressionante. Estudos em neurociência mostram que a memória não funciona como um arquivo estático, mas como um processo ativo de reconstrução. Pesquisas associadas à Universidade de Harvard e ao psicólogo Daniel Schachter demonstram que toda vez que você lembra de algo, você não acessa um registro fiel, você recria aquela memória, misturando fatos, emoções e interpretações atuais. Ou seja, o passado que te prende hoje pode nem ser mais o que realmente aconteceu. Mas então surge a pergunta: se o passado não existe, por que ele tem tanto poder sobre nós? A resposta está nos padrões de pensamento. Ficar preso ao passado geralmente segue padrões cognitivos específicos que alimentam um ciclo vicioso. A mente humana tem uma tendência natural chamada de ruminação. A ruminação é o ato de remastigar eventos passados, remastigar perguntas sem respostas. Perguntas como: e se eu tivesse feito diferente? Ou por que isso aconteceu comigo? É um ciclo repetitivo de pensamento, geralmente focado em erros, perdas, arrependimentos ou situações mal resolvidas. Outro padrão cognitivo é o viés da confirmação, que, aplicado ao passado, funciona como um filtro seletivo da memória.
é um mecanismo pelo qual o seu cérebro deixa de ser um historiador imparcial e se torna um advogado de acusação contra você. Para melhor explicar o viés de confirmação, existem dois conceitos. O primeiro é o mecanismo da peneira mental e o segundo é a função da amígdala e o peso emocional. Quando se fala de mecanismo da peneira mental, é porque nossa mente tem uma capacidade limitada de processamento. Para economizar energia, o cérebro busca atalhos. Se você carrega a crença de que não é bom o suficiente, o seu sistema de busca mental vai varrer o passado e peneirar apenas os momentos de fracasso, rejeição ou erro. Basicamente, você ignora 90% das vezes em que teve sucesso ou foi resiliente, porque esses dados contradizem a sua narrativa atual. Isso cria uma falsa continuidade. Você sente que o seu fracasso de 2015 e o de hoje são o mesmo evento, quando na verdade são fatos isolados em contextos completamente diferentes. Agora, quando se fala da função da amígdala e do peso emocional que ela exerce nesse processo, é porque, cientificamente, as memórias negativas são armazenadas com mais tinta do que as positivas. Isso é um mecanismo de sobrevivência. É mais importante lembrar onde o predador te atacou do que onde você achou uma flor bonita. No viés de confirmação, a amígdala, que é o centro emocional do cérebro, sinaliza essas memórias negativas como alertas de perigo. Isso faz com que a evidência negativa do passado pareça muito mais verdadeira e pesada do que qualquer conquista recente. O perigo real do viés de confirmação é que ele molda o comportamento presente através da profecia autorrealizável, que funciona da seguinte forma. Primeiro, tudo começa com uma crença. Um exemplo é: eu não sei falar em público. Depois o cérebro resgata aquela apresentação da escola que deu errado há 10 anos atrás. E em seguida ele continua: viu? Eu sou assim mesmo. E no final você evita oportunidades hoje, não porque não tem habilidade, mas porque o seu filtro do passado convenceu você de que o resultado será o mesmo. A psicologia mostra que esse tipo de processamento mental do passado está associado a quadros de ansiedade e principalmente depressão. Mas já se sabe também que doenças psicossomáticas também estão associadas a eles. Por isso é tão importante entender o significado do momento presente. Ele se torna o antídoto natural para sair deste ciclo que criam padrões negativos na nossa mente. Mas antes de entrar no momento presente, é preciso caminhar por outro oposto, que é o futuro. Se o passado nos prende através do peso da memória, o futuro nos captura através da projeção e da incerteza do que não existe. E talvez esse seja o mais sedutor dos dois, porque o futuro vem disfarçado de possibilidade, de controle, de esperança, mas no fundo ele também é uma construção da mente, é uma projeção. A filosofia já apontava nessa direção há muito tempo. O filósofo estoico Sêneca, em Sobre a Brevidade da Vida, alertava: a maior parte da vida escapa àqueles que estão ocupados com o futuro. Para os estoicos, o futuro é o reino das coisas indiferentes, que são as coisas que não controlamos, e depositar nossa felicidade lá é garantir a frustração. Séculos depois, a ciência começou a mapear esse processo com mais precisão. Pesquisas em neurociência mostram que quando você imagina o futuro, o seu cérebro ativa regiões muito semelhantes às usadas para lembrar do passado. Estudos conduzidos por pesquisadores como Endel Tolvin chamam isso de viagem mental do tempo, a capacidade de projetar cenários futuros a partir de memórias passadas. Existem 3 padrões principais que nos sequestram do presente em direção ao futuro. A ansiedade antecipatória, que é o hábito de criar cenários catastróficos. O cérebro tenta prever a dor para se proteger, mas acaba vivendo a dor antes mesmo ou sem que ela ocorra. A felicidade condicional, que é a crença de que a vida só começará de verdade quando uma meta for atingida, quando tiver um cargo X, serei feliz. Isso transforma o presente em um eterno meio de transporte para um destino que nunca chega. E o "e se?", que é uma busca incessante por controle sobre variáveis incontroláveis, tentando fechar todas as brechas de incerteza do amanhã. Pensar no futuro é um mecanismo de sobrevivência. Evolutivamente, precisávamos prever o inverno para estocar comida. Mas hoje essa faculdade se tornou o nosso maior gerador de angústia. O psicólogo Daniel Gilbert
afirma que o ser humano é o único animal capaz de pensar em um futuro distante, mas pagamos um preço alto por isso. Deixamos de habitar a única realidade que existe. Nós caímos na armadilha do quando, então. Dizemos a nós mesmos: quando eu me formar, eu relaxo. Quando eu pagar essa conta, eu terei paz. Mas o futuro é um horizonte. Quanto mais você caminha em direção a ele, mais ele se afasta. E o seu corpo sente essa perseguição. Viver no amanhã coloca o seu sistema nervoso em alerta máximo. É a ansiedade que acelera o pulso e trava sua mandíbula. Você está lutando contra moinhos de vento, batalhando com problemas que ainda não nasceram. Como disse Sêneca, sofremos muito mais na imaginação do que na realidade. Entender o futuro como uma ferramenta de planejamento e não como uma residência emocional é fundamental para retornar ao agora. Existe algo curioso sobre o momento presente. Ele é a única coisa que realmente existe e, ainda assim, é o que mais ignoramos. Mas o que é de fato o presente? Viver no presente não significa ignorar o futuro ou esquecer o passado, mas sim posicionar a consciência no aqui e agora. É o estado de presença plena, onde a mente não está sequestrada por ruminações sobre o que já foi, nem por ansiedade sobre o que poderá ser. É o único momento onde temos agência real sobre nossas vidas. Ou seja, o presente não é apenas um ponto no tempo, ele é um estado de consciência. A filosofia há milênios investigava a natureza do tempo e a angústia humana. Os estoicos defendiam que a maior parte do sofrimento humano advém de tentar controlar o que está fora do nosso controle. Sêneca, em Sobre a Brevidade da Vida, argumenta que estamos sempre nos preparando para viver, mas nunca vivemos de fato. Para eles, a virtude só pode ser exercida no agora. A filosofia budista ensina que o apego ao passado e o desejo pelo futuro são as raízes do sofrimento. O foco no presente é a via para a iluminação, pois reconhece que tudo é transitório. Eckhart Tolle afirmou que a maior parte do sofrimento humano nasce da incapacidade de permanecer no agora. Pesquisas da doutora Sarah Lazar, da Universidade de Harvard, demonstraram que a prática regular de presença, ou mindfulness, pode aumentar a densidade da massa cinzenta do hipocampo, que é a área do cérebro que está relacionada ao aprendizado e à memória, e reduzir a amígdala, que é o centro do medo e estresse. Esses fatores estão ligados à neuroplasticidade do cérebro. O psicólogo Mihaly identificou o estado de flow, um momento de imersão total em uma atividade onde o sentido do tempo desaparece. A ciência mostra que esse estado libera dopamina e anandamida, promovendo bem-estar profundo e alta performance. Se o presente é tudo o que existe, por que é tão difícil permanecer nele? A resposta está na própria natureza da mente. A mente não foi feita para estar no presente, ela foi feita para resolver problemas. E no momento presente, geralmente não há problema algum. Então ela cria preocupações, cria cenários, cria diálogos, cria distrações, e sem perceber, você se afasta da única experiência que é real. Se parasse por aqui, você poderia acreditar que está entregue aos caprichos da sua mente. Mas isso não é verdade. Se a mente pode se afastar do presente, ela também pode ser treinada a voltar. E é exatamente isso que as práticas de presença fazem. Talvez aqui seja o ponto mais libertador desse vídeo. Reeducar a sua mente para se tornar a guardiã de si mesma. E o primeiro passo é tomar as rédeas da sua vida. É preciso fazer algo. A sua liberdade tem um preço a pagar, e esse preço é a prática. As habilidades mais valiosas da vida requerem prática, e para viver o momento presente é necessário prática. No livro Inteligência Emocional, Daniel Goleman trabalha uma ideia muito poderosa: a conexão direta entre corpo e mente, e como podemos influenciar nossas emoções a partir de ações físicas intencionais. Quando sua mente está ansiosa, ela altera seus batimentos cardíacos e a respiração, por exemplo. E o que ele constatou é que o inverso também é verdadeiro. Quando você altera intencionalmente o seu corpo, você começa a alterar também o seu estado mental. Então use e abuse das técnicas que existem. Elas não têm contraindicações, são simples, mas poderosas. Uma das mais estudadas é o Mindfulness, ou Atenção Plena. Programas como o desenvolvido por Jon Kabat-Zinn demonstraram cientificamente reduções significativas em estresse, ansiedade e até dor crônica. E o princípio é simples, quase óbvio: trazer a atenção de forma intencional,
para o que está acontecendo agora. Mas como fazer isso na prática? Existem algumas técnicas fundamentais. A primeira é a respiração consciente. Não há nada mais presente do que a respiração. Ela está sempre acontecendo, sempre agora. A respiração é a única função vital que é simultaneamente automática e voluntária. Ela é a âncora perfeita. Focar no ar, entrando e saindo, sinaliza ao sistema nervoso parasimpático que o corpo está seguro, trazendo a consciência de volta ao organismo. Essa prática pode ser feita em várias situações. Não necessariamente você precisa ficar numa posição confortável ou colocar uma música relaxante. Você pode praticá-la durante suas atividades no seu dia a dia. O ideal é você utilizar a contagem durante a respiração para melhor ancorar a mente. Ela consiste em respirar pelo nariz em 4 segundos, segura o ar em 4 segundos, solta o ar pela boca em 4 segundos, segura o ar sem respirar em 4 segundos. Assim, formar ciclos de respiração. Faça algumas vezes, quantas vezes achar necessário. Aos poucos você percebe algo interessante. Os pensamentos continuam vindo, mas você já não é arrastado por eles. Outra técnica poderosa é a observação sensorial. Prestar atenção aos sons ao seu redor, às sensações do seu corpo, ao contato dos pés com o chão. Isso retira o excesso de energia do campo mental nos pensamentos e o distribui pelo campo sensorial, o corpo, interrompendo o ciclo de ruminação. Existe também a prática da rotulação mental. Quando um pensamento surgir, ao invés de segui-lo, você simplesmente reconhece. Pensamento, memória, preocupação. Esse pequeno ato cria um espaço entre você e o pensamento, e nesse espaço existe a liberdade. Além disso, há algo mais profundo, a aceitação, porque muitas vezes fugimos do presente não por distração, mas porque não gostamos do que ele contém. Então tentamos escapar para o passado ou para o futuro. Mas quando você começa a aceitar o momento como ele é, sem resistência, algo muda. O presente deixa de ser um lugar de desconforto e se torna um espaço de paz. Não porque tudo está perfeito, mas porque você parou de lutar contra o que é. E talvez seja isso que realmente significa viver o presente. Não é eliminar pensamentos, não é parar o tempo, não é alcançar um estado místico distante. É simplesmente estar aqui agora. Mas antes de finalizar, quero deixar um recado importante. Sempre deixe na descrição algumas informações relevantes e algumas ferramentas para ajudar na jornada do desenvolvimento humano. Dê uma olhada e se fizer sentido para você, acesse o link. Lembre-se de curtir esse vídeo, seguir o canal, ativar as notificações do sininho e se tiver algo para compartilhar, deixe nos comentários que será bem-vindo. Boas práticas e até o próximo vídeo.